Iniciando então mais um dia aqui do nosso trabalho, nós estamos estudando o nosso livro Agenda Cristã. O nosso texto de hoje é o número 18, Lembranças Úteis. E esse texto aqui ele vai trazer para nós temas importantes para as nossas reflexões, mas muito mais do que os temas em si, nós perceberemos nessas passagens de André Luiz o tom utilizado para realmente chamar nossa atenção para muitos dos comportamentos que nós temos, sem valorizar o nosso próprio potencial nas realizações que nós podemos empreender aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, a partir das nossas próprias decisões, a partir da nossa vontade, a partir das nossas próprias iniciativas. Então, Lembranças Úteis tem esse propósito exatamente de despertar em nós essa consciência de que nós somos aprendizes, sem dúvida nenhuma, mas aprendizes que são capazes de realizações, e não simplesmente aprendizes, como muitas vezes nós encontramos no comportamento do mundo como modo geral. Muitos daqueles que se colocam como fiéis a determinadas filosofias, aos ensinamentos de determinados mestres, que se colocam como uma triste dependência do plano espiritual, esperando que façam o trabalho que cabe a ele próprio. Então, nós temos aqui esse ensinamento que, para nós, que somos espíritas, que temos a oportunidade de ter o contato com tantos ensinamentos do plano espiritual que mostra para nós essa outra realidade, de modificar o nosso comportamento, de fazermos uma profunda reflexão sobre a forma como nós estamos utilizando tudo aquilo que nos é oferecido. Porque muitas vezes, revelando o plano espiritual e apresentando para nós toda a dinâmica que existe nessa dimensão muito próxima à nossa, nós muitas vezes nos esquecemos do trabalho que nós temos que realizar para alcançar esse objetivo que nós estabelecemos. Então, como eu sempre lembro para vocês, nós temos aquela ideia de que todos nós precisamos de pastores, como se nós fôssemos eternas ovelhas, e nos esquecemos da nossa capacidade de também nos tornarmos pastores de nós mesmos, mostrando a nossa grande capacidade de trabalho, de ação. Bom dia, André. Então aqui nós temos a primeira mensagem que diz o seguinte para nós: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Então essa primeira chamada que nós recebemos é exatamente isso, o mínimo que nós tenhamos de conhecimento sobre a conduta, sobre as ações que nós precisamos empreender para alcançarmos essa elevação espiritual. Esse mínimo já se torna muito, já será para nós grandes motivos e também teremos grandes recursos para fazer aquilo que nos cabe. 2 semanas apenas, diz aqui para nós André Luiz. Para a maioria de nós, entretanto, nós temos muito mais do que semanas. Nós temos páginas e mais páginas, nós temos horas e mais horas de estudos, de leituras, de participações, de trabalho. A maioria de nós, anos de convivência nesse ambiente, onde estamos sempre ouvindo uma mensagem nova, sempre absorvendo um novo aprendizado. Então isso para nós já é um apontamento para a direção que nós temos que seguir e que vai nos dando uma certa maturidade para que nós tenhamos independência para assumirmos as responsabilidades para tudo aquilo que nós precisamos fazer. Analisar, por exemplo, as causas, analisar as consequências, colocar ali como
um filtro importante para a nossa vida, para selecionarmos aquilo que é favorável, aquilo que é desfavorável, aquilo que para nós traz um benefício, aquilo que é negativo, que traz um malefício. Então, mais uma vez, ele diz para nós assim: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Isso significa que nós já temos a capacidade de fazer uma análise própria. Porque nós temos irmãos que, infelizmente, para tudo que vão fazer, dependem de uma orientação espiritual. E não apenas uma orientação espiritual por parte dos espíritos dos desencarnados. Muitas vezes orientações de tantas pessoas, de outros trabalhadores, de conselheiros, que participam de atividades em grupos de trabalho, e a pessoa tudo precisa perguntar. Sendo que, na verdade, ela já sabe qual é a resposta. Mas falta para ela exatamente aquela motivação, aquela força de vontade para tomar essas decisões. Então nós temos que começar a olhar para o nosso próprio currículo, se nós podemos chamar assim, e começarmos a ver ali daquilo que nós colocamos, quais foram os livros que nós lemos, quais foram os ambientes que nós frequentamos, quais foram os trabalhos dos quais nós já participamos, para poder valorizar essa bagagem, porque é uma bagagem muitas vezes invejável para muitas outras pessoas que sequer têm conhecimento sobre essa realidade que nós hoje temos. Então, se nós olharmos para as nossas capacidades, ou para esse conteúdo que nós já absorvemos durante a nossa vida, algumas pessoas vão dizer assim: nossa, mas eu conheço a doutrina espírita há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Outros vão dizer: mas eu só conheço durante um ano. Eu comecei a frequentar faz pouco tempo. Esse pouco tempo já é muito, porque já começa a trazer para nós aquela luz do conhecimento, clareando aquela escuridão da ignorância que até então tomava conta da nossa consciência. E não necessariamente uma ignorância com relação à moralidade, aos valores. Talvez uma ignorância com relação ao mundo espiritual. Eu posso não saber para onde eu vou, de onde eu vim, como será a minha existência, mas eu já tenho na minha consciência, inscrita por aquelas leis divinas, como lembram os espíritos, que já são capazes de me auxiliar na definição daquilo que eu posso ou não posso, daquilo que eu devo ou que eu não devo fazer. A própria vida nos traz experiências, muitas vezes de uma forma dolorosa, é verdade, porque a gente aprende com os erros e com os acertos, né? Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, essas experiências são adquiridas através dessas tentativas de erros e acertos. Então, muitas vezes nós aprendemos de um modo muito prático, que é o modo mais difícil, porque nós aprendemos com os resultados. A partir do momento que nós temos contato com as filosofias, com os ensinamentos, nós começamos a adquirir um conhecimento teórico que já nos dá a possibilidade de antecipar o resultado daquilo que nós vamos realizar. Então, se nós temos esse conhecimento, se nós temos essa bagagem, nós não precisamos nos sentir tão inseguros como muitas vezes nós nos colocamos. Nós já somos capazes de, a passos firmes, numa direção certa, saber exatamente o que fazer. Algumas vezes nós somos vacilantes, isso acontece devido ainda ao nosso grau evolutivo, né, que ainda nos apresenta ali uma certa insegurança, mas é apenas uma certa insegurança, não é uma insegurança absoluta. Nós temos ali segurança para muitas ações, muitas escolhas daquilo que se apresenta diante de nós. Então, ficar nessa dependência, tudo que nós temos que fazer, temos que perguntar, nós temos que pedir apoio do plano espiritual, temos que ali solicitar insistentemente que os espíritos nos ajudem a fazer alguma coisa que nós podemos fazer pelas nossas próprias capacidades. Não que eles vão se negar a isso, mas nós temos que perceber que nós também somos capazes. Depois aqui nós temos uma outra mensagem, também tão importante quanto a primeira. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial.
Então, quando ele fala sobre essa ideia de pensarmos, né, poxa vida, mas esse mundo não está certo, esse mundo não parece que não tem mais conserto, está tudo errado. E aí, então nós ficamos desesperados, né, naquela tentativa de querer fazer com que as pessoas se modifiquem. E aí então ele chama a atenção que quando nós consertamos a nós mesmos, de imediato nós percebemos então que existe algo maior do que nós, que rege toda a nossa vida. Então, quando nós nos consertamos, ao mesmo tempo também nós temos ali a necessidade, quase que uma obrigação, já que nós estamos ali abraçando uma causa que vem do plano espiritual com uma proposta de transformar o nosso mundo, nós somos também cooperadores aqui nessa dimensão. E cooperar invariavelmente para o bem é o nosso dever primordial. Então, quando nós falamos sobre a expectativa, né, de ver um mundo melhor, de ver as pessoas se transformando, de ver os problemas acabando, não são raras as vezes em que nós esperamos que milagres aconteçam. Esperando, por exemplo, que do nada as pessoas se transformem, do nada o mundo resolva todos os seus conflitos. Mas aí então, aprendendo exatamente, né, da missão que Jesus teve de trazer para nós uma mensagem para transformar o mundo e depois continuar, né, junto com a sua legião de trabalhadores, atuando do plano espiritual para mudar o mundo físico, ele não dispensa a colaboração de todos nós, que nós assumimos também esse papel. Se nós somos discípulos, não somos discípulos passivos, somos discípulos ativos. Isso significa que nós olhamos para o mundo como um campo de trabalho, e não simplesmente como algo que infelizmente nós encontramos hoje na mentalidade do mundo geral, as pessoas querendo se salvar independentemente daquilo que acontece à sua volta. Então cada um busca essa ideia da salvação de um modo independente, quase que de um modo egoísta, porque eu busco a salvação e quem não busca, problema é dele. Eu quero alcançar o paraíso e o mundo continua, né, na sua condição infernal, como sempre continuou. A nossa visão, a partir dessa compreensão, desse entendimento que nós recebemos então dos amigos espirituais, mostra exatamente para nós que o mundo vai se transformar a partir do momento em que nós trabalharmos pela sua transformação. E se nós assumimos esse compromisso diante de uma causa de trabalhar por esse mundo melhor, nós temos essa obrigação de oferecer aquilo que nós temos de melhor para transformar esse mundo. Falar dessa forma dá a impressão de que nós estamos nos distanciando daquilo que acontece, né? Porque nós vimos assim, transformar o mundo. A gente pensa lá naquele problema da Coreia, a gente pensa lá no problema da Síria, a gente pensa daquilo que acontece, né, na nossa cidade, fora da nossa casa, e na verdade nós estamos falando das nossas ações dentro do nosso campo de ação. Eu talvez não tenha condições de ultrapassar fronteiras com as minhas atitudes, mas é aquele processo de contaminação, mas uma contaminação favorável. Eu trabalho em benefício daquele que está próximo, para trabalhar o ambiente próximo de mim. Aqueles que recebem, né, que sentem esses efeitos, começam também a trabalhar por aqueles que estão próximos. Então nós vamos expandindo essa nossa rede de ação a partir desse trabalho, né, de auxiliar para que o outro auxilie e começar então a criar essa grande cadeia de solidariedade que vai certamente transformar o nosso mundo. Então nós temos que ter consciência que tudo aquilo que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer traz um resultado imediato para o mundo que nós vivemos. Então se nós não modificamos as nossas ações, né, para algo melhor, significa que a nossa atitude primitiva, a nossa atitude negativa está causando um prejuízo para o ambiente onde nós nos encontramos. Consequentemente, nós vamos também repercutindo à nossa volta esse nosso estado negativo. Então o nosso trabalho é contínuo, é um trabalho de melhora contínua. Quando os espíritos falam a nossa reforma íntima, nós vemos que temos ali um trabalho longo a fazer, né, que os espíritos, por exemplo, mostram para nós aquelas ações imediatas que nós precisamos realizar, mas sem nos darmos conta
do grande trabalho que nos cabe, né, nessa grande engrenagem que rege o nosso mundo. No Livro dos Espíritos, nós temos orientações que foram passadas para Kardec, que falava, por exemplo, que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia na natureza, mostrando sobre a evolução, né, de todas as obras da criação, né, de todos os seres que vão se desenvolvendo até chegar nas grandes consciências do universo. Então, para nós, parece algo muito distante daquilo que faz parte do nosso cotidiano. E ele fala também que até mesmo os seres primitivos contribuem para a evolução do nosso mundo, mesmo que o façam de uma forma inconsciente. E aí ele lembrou, por exemplo, né, as barreiras de corais. Esses corais não têm consciência, eles não são sencientes, não sabem que existem, não sabem quem são, não sabem por que existem. Mas a sua existência já faz com que aquela grande colônia, formando aqueles corais, seja ali o habitat de muitos outros seres vivos. Então trabalham de uma forma inconsciente. Os insetos, por exemplo, atuam no nosso mundo e nós nos perguntamos muitas vezes para que servem esses insetos. Para que serve ali um pernilongo, para que serve uma barata? Tem ali a sua função, né, na nossa, não apenas na cadeia alimentar, mas no próprio sistema, né, ecológico que todo mundo vive. No nosso caso, nós também temos ali o nosso grau de consciência. Então os espíritos dizem para nós: trabalhe pela sua reforma íntima. Por que isso tudo? E eles explicam: porque a sua reforma íntima significa a mudança de atitudes, a transformação, o desenvolvimento de valores que vai aliviar o seu sofrimento. Então nós percebemos que essa imagem, ela fica muito fechada dentro do nosso universo íntimo, e nós não nos damos conta, não temos consciência de que, embora estejamos fechados no nosso mundo íntimo, nós estamos atuando para transformar o mundo à nossa volta. Então eles chamam a nossa atenção: olha, trabalhe para que você se torne uma pessoa melhor. E indiretamente nós não percebemos que a nossa transformação positiva transforma o ambiente à nossa volta, que por consequência vai transformando o mundo que nós vivemos. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando as pessoas frequentam um centro espírita e pedem ajuda no atendimento fraterno. E aí então os orientadores, né, também os espíritos, dizem assim: olha, trabalhe pela caridade. Faça ali a laborterapia, né, que vai ser benéfico para você. Isso vai te ajudar bastante. E aí então nós nos damos conta que nós utilizamos aquela terapia para a nossa transformação, mas nós estamos colaborando pela transformação de outras tantas e tantas pessoas que se beneficiam das nossas ações. Então percebemos que mesmo que nós estejamos fazendo aquele trabalho silencioso, pequeno, dentro de nós estamos ali também fazendo parte da engrenagem que está se movimentando. Imaginando aquele grande motor com parafusos, correias, fluidos, fios, estruturas e tudo mais, tudo trabalhando em conjunto, e nós, de repente, somos aquela pequena porquinha apertada por um parafuso e nem percebemos a nossa função. E a nossa grande importância, a gente lembra, né, o pensamento de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz assim: mas eu sou uma pequena gota no oceano. Mas ela reforça: mas sem mim, o oceano já não seria o mesmo. Seria o oceano menos uma gota. Depois o oceano menos duas gotas, até que o oceano simplesmente desapareça porque não existem mais gotas. É algo muito grande, né, uma dimensão muito grande para a nossa pequena consciência compreender, e de fato, Braço, a gente começar a pensar muito nesse mecanismo universal, nessa grandiosidade toda, a gente começa a ficar meio desorientado. Mas se nós tivermos consciência de que o nosso papel sim é um papel pequeno diante de toda essa grandiosidade, mas esse nosso papel pequeno, ele tem uma importância grande dentro da nossa esfera de ação. Por isso então, quando os espíritos dizem para nós, através aqui de André Luiz, para que nós não gastemos as nossas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina.
e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Então nós temos a consciência de que nós estamos transformando e podemos direcionar as nossas ações para tarefas que dizem respeito a essa mudança de transformar os outros e de transformar o mundo que nós vivemos. Então o nosso papel é importante, nós temos que valorizar isso tudo. No texto anterior, nós vimos aqui que 2 semanas de conhecimento, nós já temos sabedoria suficiente para o que fazer. Depois nós começamos a perceber que as nossas atitudes são capazes também de transformar o mundo à nossa volta. Olha como nós estamos cada vez mais sendo valorizados. A nossa consciência já começa a ter essa percepção do quão importante nós somos. E ao mesmo tempo, a partir do momento em que nós reconhecemos a nossa importância, nós percebemos a falta que nós fazemos quando não trabalhamos de uma forma proveitosa. O desperdício de energias, como foi colocado lá em cima, quando nós não sabemos utilizar esse nosso grande potencial. Depois nós temos aqui uma outra mensagem. Essa daqui também é importante, né, para nós espíritas principalmente, porque se dentro do universo cristão nós temos aquela ideia de que tudo que dá errado é culpa dos inimigos que nós temos no plano espiritual, e esse inimigo diz respeito, né, àquelas personagens dentro dos dogmas dessas escolas tradicionais. Para nós espíritas não somos diferentes. Nós acabamos apontando, por exemplo, que os responsáveis muitas vezes pelos nossos fracassos são aqueles que nos acompanham, aqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos que são ali os nossos obsessores, né, que sempre nos trazem prejuízos. E aqui então o que chama a atenção é exatamente isso. Antes de pensarmos no plano espiritual, o que é algo muito comum para quem trabalha com atendimento fraterno, costuma ouvir muito essas orientações, né? Será que fizeram algum trabalho? Será que tem ali espíritos me prejudicando? A nossa resposta é, olha, provavelmente nós temos ali influências que acabam nos trazendo ali, né, criando alguns obstáculos, nos trazendo algumas dificuldades. Mas antes de pensar naqueles que estão no plano espiritual nos influenciando, vamos pensar em nós, no que nós fazemos e na forma que nós fazemos e o que nós desejamos realmente de nossas vidas. E aí, então, fazendo essa autoanálise, nós percebemos que os grandes responsáveis pelas dificuldades, pelos fracassos, pelas decepções, somos nós mesmos. Exatamente pelo modo de não fazermos as coisas do modo correto, de não entendermos qual é o nosso papel aqui no mundo. Algumas pessoas dizem assim, mas eu faço tudo, eu trabalho tanto para ter uma vida melhor, e uma vida melhor significa comprar coisas caras, ter ali uma vida com desperdícios de energia, desperdícios de recursos, e aí então ela não consegue alcançar, ela se sente frustrada. E ela diz assim, será que tem algum espírito? Será que existem espíritos que estão bloqueando a minha felicidade? Quantas e quantas vezes nós ouvimos depoimentos assim? Porque eu estou desempregado, mas a culpa é dos espíritos, será que não pode fazer nada para poder abrir os meus caminhos? São essas as expressões que as pessoas usam. Porque geralmente é assim que nós vemos nessa parte, com essas ideias, né, espiritualistas, na linguagem popular. Mas aí então André Luiz nos fala o seguinte a respeito dessas ideias. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Isso para nós é uma grande dificuldade. Certa vez eu comentei com vocês que numa palestra, uma palestrante dizia assim que a doutrina espírita, ela é a filosofia, a religião, para quem gosta de entender dessa forma, mais difícil de se seguir. E essa dificuldade é exatamente porque nós não temos mais aqueles que dizem para nós como fazer, o que fazer.
nós começamos a nos tornar independentes. E essa independência muitas vezes nos apavora. Essa independência nos dá muita insegurança. Porque é tão mais fácil alguém mais sábio dizer assim, olha, faz isso, faz aquele outro. E aí a doutrina diz assim, você tem o livre-arbítrio, você planta, você colhe. Olha só o peso que é colocado sobre os nossos ombros. E nem sempre nós temos estrutura para isso. Por isso que, na passagem lá inicial, dizendo para nós que nós não podemos viver nessa dependência dos espíritos. Que nós temos sim que assumir as nossas responsabilidades, reconhecer o nosso potencial e começarmos a agir. Mas nem sempre isso é fácil para nós. Então quando falam que a doutrina ela acaba sendo a mais difícil, só um instantinho aqui, deixa eu abrir o texto, a mais difícil de todas as filosofias, é exatamente isso, porque nós temos que fazer a análise da nossa vida, saber exatamente aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos fazer, quais são as nossas escolhas, quais são as consequências, de que modo que nós nos comportamos diante da vida. Porque seria tão mais fácil, né, nós vivemos como crianças, em que os pais pegam pelas mãos, os pais resolvem os nossos problemas, os pais chamam a nossa atenção. Mas chega uma hora que nós crescemos. E quando nós crescemos, nós começamos então a ter essas responsabilidades. E é então quando, claro que diante de todo esse peso que é colocado nos nossos ombros, né, que às vezes nos assusta tanto, nós temos, junto a isso, tantos e tantos esclarecimentos, tantos e tantos exemplos, modelos. Então nós não ficamos assim, olha, você está sozinho no deserto e se vira. Nós primeiro somos preparados, né, com todo o conhecimento, mostrando para nós a importância da nossa existência, o porquê da nossa existência, quais são as escolhas que nós precisamos fazer, a forma que nós temos que fazer as coisas, de que modo vamos nos relacionar com o mundo, com os nossos recursos, com a nossa família, com o nosso trabalho, com as pessoas. Tudo isso é passado para nós insistentemente e também incansavelmente. Porque os espíritos reconhecem que nós estamos nessa fase de aprendizado. Então nós não podemos caminhar de uma forma solitária. Não temos ali diretamente aqueles que pegam pelas nossas mãos e nos levam pelos caminhos que nós temos que seguir. Mas nós temos ali as orientações que não cessam de chegar, dizendo para nós tudo isso. Olha, seja amoroso, seja generoso, seja paciente, seja cuidadoso, seja previdente, passando para nós tudo aquilo que é necessário. Então nós precisamos ouvir com mais atenção tudo aquilo que é passado para nós com esses ensinamentos e depois aplicar na nossa vida. Porque se é colocado para nós aqui que nós temos a situação que nós procuramos e nós colhemos exatamente o que nós semeamos, nós começamos a aprender a selecionar melhor essas sementes. Quais são exatamente as sementes que nós estamos lançando nesse nosso campo da vida, nessa nossa lavoura íntima? Se eu jogo a semente da generosidade, certamente o fruto da generosidade vai ser colhido também. Se eu jogo a semente da futilidade, a futilidade vai bater a minha porta. E essa futilidade simplesmente não vai ter efeito para aquilo que eu preciso. Jogamos sementes em campos que são inférteis, portanto essas sementes morrem. Então, usando essa comparação, essa analogia, que os espíritos sempre falam do plantio e da colheita, nós pensamos exatamente nisso. Repare o ritmo da nossa própria vida. Em que ritmo nós estamos caminhando? Rápido demais? Lento demais? Estamos caminhando num ritmo adequado? Examine a receita e a despesa. Examinar tudo aquilo que nós recebemos como resultado do nosso trabalho e aquilo que nós desejamos para investir essa receita. Vai além das nossas capacidades? Nós temos realmente necessidade de fazer aquilo? Aquilo é importante para a nossa vida? Se eu não tiver aquilo, eu vou ter que sofrer por isso? Num mundo consumista como o nosso, em que o que vale é a propaganda,
mostrando ali toda a beleza dos produtos, toda a felicidade que ele poderia proporcionar, até que nós adquirimos. Aí nós percebemos que não era tão importante assim. Só era importante quando ele era novidade. Depois ele se tornou mais um objeto que foi acumulado na nossa casa. E mais um recurso que foi desperdiçado. Mas nós precisamos disso. É uma necessidade que nós temos, né? Uma necessidade que nós temos de quase que obedecer a uma regra geral. Obedecer uma regra que a sociedade nos impõe. Todo mundo tem, então eu preciso ter. Todo mundo faz, então eu preciso fazer. Todo mundo se transformou nisso, então eu também quero ser. Mas a orientação que nós recebemos é exatamente o contrário. Sejamos aquilo que nós precisamos ser para esse propósito que é o mais importante de tudo. Se o nosso crescimento é espiritual, não serão os fatores externos que vão mudar efetivamente aquilo que nós precisamos. Esses fatores externos vão contribuir, vão nos dar ali uma estrutura, um equilíbrio, vão nos ajudar nesse processo, mas tudo isso se transforma dentro de nós. A Angelina colocou, né, uma amiga falou certo dia, né, vocês não podem tirar isso de mim, no caso da mediunidade. Cada um tem seus próprios recursos. Porque na verdade nós lembramos que algumas situações da nossa vida que nos colocam numa condição mais sensível acaba mostrando, apontando de uma forma mais ostensiva aquilo que nós precisamos fazer. No caso da mediunidade ostensiva, por exemplo, é realmente um freio muito mais potente do que para aqueles que não têm nada. Porque a mediunidade te traz um resultado quase que imediato daquilo que nós fazemos. Então realmente é algo muito sofrido, mas é aquilo que ela é. Então ela tem que começar a observar exatamente o que ela tem, o que a vida oferece para ela, para que ela possa se transformar, e saber fazer o bom uso disso. E aí nós temos aqui ainda os nossos modos e as nossas atitudes, os nossos compromissos e determinações. Nesse caso, por exemplo, quais são os compromissos que nós temos, por exemplo, dentro desse campo mediúnico? Quais os compromissos que nós temos com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa sociedade? O que nos é determinado para realizar? E aí nós vamos perceber que, diante de tudo isso, cada vez que nós nos desviamos desse caminho que foi apontado, nós seremos lamentavelmente arrastados de volta. E esse arrastamento sempre será doloroso. Aquilo que eu falei para vocês, né, o destino conduz aquele que aceita e arrasta aquele que o nega. Quantos de nós somos arrastados por esse destino? Destino nós entendemos como sendo exatamente os compromissos que nós temos, as determinações, o tipo de vida que nós precisamos levar, quem são as pessoas, quais são as tarefas que nós temos que realizar. Cada vez que nós nos afastamos desses compromissos, o arrastamento ele é, infelizmente, um resultado que vai trazer para nós muita dor. Depois diz aqui para nós. Antes disso, a Angelina colocou, né, segundo ela, era muito jovem, talvez quando estivesse madura poderia pensar. Para muitos, né, desde o início deve ser chamada a atenção, né, porque quando nós falamos sobre a mediunidade como sendo para nós uma prova de caráter, né, uma restrição que o indivíduo tem, desde a sua infância é necessária essa correção. Porque para muitos de nós, muitas fraquezas, muitas dificuldades surgem exatamente desde os primeiros momentos da nossa existência, ou quando a nossa consciência começa a despertar. Então essa mediunidade veio desde o início, é porque havia necessidade de vir desde o início. Basta a gente lembrar que Dona Ivone do Amaral Pereira, quando bebê ainda, quase foi sepultada viva devido a essa faculdade mediúnica que apareceu para ela. Desde os primeiros instantes de vida, ela sofreu isso. Até os últimos instantes da sua existência, lá com quase 80 anos ou por volta de 80 anos. E algumas pessoas reclamam porque na infância está vendo fantasma.
Basta a gente comparar aquela que quase foi sepultada com meses de vida. Se eu não me engano, nós estudamos, né, acho que 7 meses de vida. Ela foi dada como morta e estava ali no caixãozinho de bebê quando começou a chorar. Tá bom assim? Chico Xavier, com 5 anos de idade, teve essas percepções. Divaldo Franco, com a mesma idade. E aí então alguém fala assim, nossa, eu estou vendo vulto. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 15. Vê vulto quando você tem 2, quando você tem 3. Então são compromissos que surgem no momento que precisam surgir. E eles têm a sua razão de ser. Agora, aqueles que negam esse compromisso, infelizmente lutam contra aquilo que faz parte da própria natureza. Então não é tirar isso de alguém, é fazer com que esse alguém aprenda, entenda para que serve aquilo, de que modo que ele pode utilizar aquele recurso. Depois nós temos aqui então com os espíritos. Com André Luiz, ele diz assim, olha que interessante, hein? Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no mundo, no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Então ele está dizendo para nós que no nosso dia a dia, a gente não pediria para um professor cuidar das nossas necessidades pessoais. Função de ama seca. Ou seja, ajudar no banho, na comida, no remedinho, fazer isso, fazer aquilo. Nós não pediríamos isso a um professor. O professor tem a função de instruir. Assim os espíritos também têm a mesma função. E aqui então falamos exatamente daquela mesma situação, quando nós então recorremos o tempo todo para os espíritos, para tudo quanto é situação simples do nosso cotidiano. Não são aqueles auxílios que nós pedimos para situações complexas que realmente não conseguimos resolver sozinhos. Mas tem pessoas que tudo, né? Ai, por favor, me ajuda a resolver o problema do meu namorado. Coisas simples, coisas que são decisões, situações que nós temos que resolver baseados naquilo que os espíritos já disseram anteriormente. Que nós temos que avaliar a nossa vida, ver aquilo que nós podemos, não podemos, conseguimos, não conseguimos. E aí chama atenção para algo muito importante, que lá no Livro dos Espíritos já foi falado sobre isso, e Kardec também já abordou esse tema lá na Revista Espírita, numa das edições, falando sobre exatamente as atividades dos espíritos. Aqueles que são os nossos instrutores, aqueles que são os nossos orientadores, não os orientadores pessoais, né, mas porque geralmente nós recorremos para aqueles que nós conhecemos, né, aqueles que são mais famosos, mas nós temos os nossos protetores, os nossos amigos pessoais, a quem anonimamente, né, atua ao nosso lado, mas a quem nós recorremos também de uma forma anônima, né, sem saber quem eles são, mas sabemos que eles estão ali, para situações que o tempo todo, né, que faz parte do nosso dia a dia, mas que poderíamos resolver por nossa própria conta, mas que estamos ali o tempo todo pedindo para que eles nos ajudem nisso tudo. E aí quando nós lembramos que as nossas preces, né, o nosso pensamento, os nossos pensamentos não são forças que são enviadas para o plano espiritual sem que provoque uma reação para aqueles que receberam, isso acaba sendo inconveniente. Mas muito mais importante é percebermos que nós não podemos e não precisamos ter essa dependência. Tenhamos nos amigos do plano espiritual aqueles que nos ajudam nas situações que são realmente importantes, nas situações capitais do nosso cotidiano. Mas não caiamos nessa dependência, porque do contrário, nós perdemos a capacidade de pensar por nós mesmos, de agir por nós mesmos. Então nós precisamos reconhecer que os amigos espirituais também têm suas ocupações. E para entender como isso funciona, basta a gente lembrar naqueles trabalhos, naqueles exercícios que nós fizemos, né, que se nós quisermos entender como funciona o trabalho desses amigos espirituais,
Basta que nós nos coloquemos no lugar deles. Então, queremos saber como é que é ser um espírito que fica o tempo todo recebendo pedido de alguém? Basta que nós sejamos esses espíritos desencarnados, ouvindo preces de alguém que fica pedindo coisas banais, coisas simples. Deveres que nos competem no caminho comum. Faz parte do nosso dia a dia. São trabalhos, são desafios que fazem parte do nosso desenvolvimento. Então eles enfrentam, como foi colocado aqui mais uma vez para reforçar, eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os nossos, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E aí, lembrando que se fosse com os encarnados, nós ficamos pegando no pé de todo mundo que está do nosso lado, pedindo até ajuda para resolver coisas simples. Quando alguém começa a perder a paciência, já dá aquele chacoalhão, né? Poxa vida, né? Me deixa, né? Para de ficar nessa dependência. Vê se toma você suas próprias atitudes. Por que o plano espiritual nós somos diferentes? Só porque é uma coisa mais abstrata, uma coisa mais invisível? Se nós fazemos uma prece realmente sincera, profunda, pedindo ajuda, tenhamos essa consciência de que se o nosso pedido não for justo, nós estamos inicialmente atrapalhando o trabalho dos espíritos e segundo, nos colocando nessa dependência de acreditar que eles sempre terão obrigação, sempre estão ali à nossa disposição para fazer aquilo que cabe a nós mesmos. E finalmente, diz aqui para nós: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana, cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta a mais, larga de acesso à nossa própria consciência. Então, muitas vezes, esse aprendizado, isso é uma coisa muito importante, né? O papel das religiões e o papel que os orientadores dessas religiões acabam apresentando para nós. Mostram o plano espiritual como um destino final, sem dizer que nós estamos num processo de crescimento também aqui no mundo físico para chegarmos no plano espiritual. Então, quando nós estamos, por exemplo, né, numa palestra, ouvindo falar do plano espiritual, quando estamos ali numa missa, num culto de qualquer natureza, que fala sobre o destino dos espíritos, o mundo espiritual que nós vamos alcançar, paraísos e outros ambientes que são prometidos, muitas vezes nós ficamos assim, é como se nós tirássemos completamente a nossa visão do mundo real que nós estamos vivendo e ficássemos fantasiando sobre um futuro, dizendo que lá no mundo espiritual nós não teremos o problema, tudo aquilo que eu tenho de conflito aqui na Terra, lá no plano espiritual não vai existir, porque lá eu terei a felicidade plena, porque lá eu não terei problema de relacionamentos, de compromissos, de dificuldades materiais, de doenças, lá tudo é belo, lá tudo é bonito, lá, mas e aqui? Por acaso, enquanto nós ficamos acreditando que lá na frente as coisas serão de uma forma, as nossas situações reais aqui no nosso mundo vão desaparecer? Então é importante que nós entendamos que o nosso presente é o momento mais importante que nós estamos vivendo. O nosso futuro será uma consequência daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, como diz o ditado, aqui e agora é o melhor tempo e o melhor lugar onde nós estamos. E para completar, nas condições que nós estamos vivendo, essas são as melhores condições, por mais difíceis que elas se apresentam. Porque do contrário, que se nós não superarmos esse momento presente, não tenhamos expectativa de esperar um futuro diferente. Então, às vezes, nós encontramos
nos estudos, por exemplo, falando daquilo que nos cabe, né, que são os ensinamentos espíritas, nós vemos, por exemplo, né, porque nós vamos para o nosso lar, porque nós vamos para o ambiente espiritual, porque nós vamos para aquela dimensão, porque nós vamos para lá, para cá, e nós ficamos assim imaginando que desencarnamos, tudo isso vai aparecer diante de nós. As portas vão se abrindo com total naturalidade, sem percebermos que a primeira situação que acontecerá no plano espiritual, coisa que nós estamos aprendendo atualmente, será exatamente o balanço que nós vamos fazer da vida que nós tivemos. Compromissos que foram apresentados e o trabalho que nós realizamos para cumprir esses compromissos. Aí faremos o balanço e teremos um saldo. Geralmente nós temos sempre um saldo devedor. Algo que fica pendente na forma, na intensidade, na quantidade de resoluções que nós tomamos. Por isso, então, tenhamos os pés no chão. Pensemos que o futuro espiritual será, sem dúvida nenhuma, um futuro muito promissor. Mas esse futuro promissor dependerá exatamente da forma como nós estamos vivendo o nosso presente. Enfrentemos com coragem, com determinação, né, com equilíbrio, tudo aquilo que a vida nos apresenta. Porque nós sabemos que se nós esperamos um resultado positivo, o nosso trabalho terá que apresentar um resultado positivo hoje. Mesmo que seja um compromisso que muitas vezes nós não tenhamos uma solução a curto prazo. Algumas vezes nós temos situações que duram uma existência inteira. A nossa vida inteira vai ter essa dificuldade. Então nós teremos que ter essa força para resolver isso durante a nossa vida inteira. Temos problemas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Temos problemas, inclusive, desafios, dificuldades, que vão nos acompanhar até mesmo durante outras existências. Mas que se esse é o tempo que nós temos que seguir, não vamos nos conformar. Vamos nos resignar. Porque a conformação ela traz para nós acomodação. A resignação traz para nós uma aceitação, mas um trabalho ativo, de constante superação, que é o importante para nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, todas essas lembranças úteis que os Espíritos passaram para nós, servem exatamente para que a gente entenda exatamente para que a doutrina, para que esses ensinamentos servem para nós. De que modo que nós temos que viver tudo isso que é apresentado. Aí sim, se nós soubermos aproveitar em todo o seu potencial esses ensinamentos, o resultado será totalmente a nosso favor. O que é mais importante. O Braz lembrou aqui, né, naquilo que a gente falava, não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Exatamente assim. Então aceitemos exatamente aquilo que a vida nos apresenta, mas trabalhemos da melhor forma para conquistar algo melhor, porque nós sabemos que esse algo melhor vai surgir, que esse algo melhor vai chegar até nós. Então, pessoal, finalizando então esse nosso encontro, fica como lição de casa, né, uma releitura dessas mensagens, né, como eu falo para vocês, essas mensagens da agenda cristã, são aquelas pequenininhas, mas importantes, né, boas para a gente colar na geladeira, boa para a gente colar ali na porta do armário, colocar ali numa mensagem no celular, né, sempre para chamar a nossa atenção, para que a gente não esqueça isso. Principalmente, né, algumas mensagens a gente lê e pensa assim, bom, isso aqui não é tão importante assim de imediato para mim, porque eu consigo fazer, né, melhor do que isso. Então é ótimo, mas tem outras mensagens que a gente lê, parece que a gente diz assim, né, isso aqui foi escrito para mim. Se isso foi escrito para mim, é hora de destacar isso e colocar num lugar onde nós tenhamos ali